Seja bem-vindo, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Dando sequência às nossas aulas, falaremos então da movimentação de carga 3B na aula 31. Essa é a última aula referente às questões da resolução DENIT número 11 de 2022, que fala especificamente da AET. Vamos lá então, dentro do que a gente tem dividido as nossas aulas aí, para deixar um pouco organizados esses temas. Da consulta de viabilidade, artigo 24. A AET para conjunto transportador ou veículo especial deverá ser submetida à consulta de viabilidade junto às SRE e às empresas concessionárias em caso de trecho concedido, desde que ultrapassem qualquer dos limites abaixo discriminados. Quais são os limites? Inciso 1, largura de 4,5 centímetros, altura de 5,30, ou melhor, 5 metros e 30 centímetros, né? Largura de 4 metros e 50 centímetros, altura de 5 metros e 30 centímetros. 3, comprimento de 30 metros, ou 4, PBTC de 100 toneladas. Parágrafo único. A AET também será submetida à consulta de viabilidade no caso da existência de restrições físicas temporária ou definitiva cadastradas no CIAET. Artigo 25. A consulta de viabilidade dar-se-á através do CIAET, encaminhada pela CGPERT às SRE, que terão prazo de até 3 dias úteis para resposta, manifestando-se sobre a transitabilidade ou não do transporte, mediante justificativa técnica. Parágrafo 1º. Em caso de negativa da transitabilidade do transporte na malha rodoviária, sob jurisdição do DENIT, a SRE deverá justificar o motivo do impedimento e o quilômetro relativo ao mesmo, indicando rota alternativa a caso existente. Parágrafo 2º. A SRE poderá solicitar informações às unidades locais, UL, sobre os trechos sob sua jurisdição, quanto à transitabilidade constantes na AET, respeitado o prazo para a resposta final à CGPERT. Parágrafo 3º. A SRE se manifestará quanto à viabilidade geométrica e operacional do trecho sob sua jurisdição. Parágrafo 4º. Referente ao PBTC da AET, caberá à SRE meramente indicar a existência de algum acidente ou evento estruturalmente relevante nas OAE ou restrição visual identificada, informando a localização dos quilômetros na BR no estado em análise, desde que haja restrição física cadastrada no CIAET, podendo, a critério da CGPERT, ser submetida à Diretoria de Planejamento e Pesquisa, DPP, para análise. Parágrafo 5º. Transcorrido o prazo fixado de 3 dias úteis para a análise da viabilidade, a ausência de resposta importará na análise pela própria CGPERT, com base nas informações constantes no cadastro de restrições físicas do CIAET, independentemente das dimensões ou PBTC da AET. Parágrafo 6º. É vedada a solicitação de entrega de documentação adicional pela SRE, reivindicada para anuência da consulta de viabilidade. Artigo 26. A referência a uma AET emitida após realização de consulta de viabilidade às SRE em prazo não superior a 90 dias dispensará nova consulta, a pedido do transportador, desde que para o mesmo itinerário e para veículo ou combinação de veículos com pesos e dimensões iguais ou inferiores aos da AET previamente concedida, considerando ainda que sejam licenças do mesmo requerente e que não sejam identificados eventos que impactem no trecho. Artigo 27. Os veículos registrados nos estados parte do Mercosul
habilitados ao transporte internacional de carga e coletivo de passageiros, quando em circulação internacional pelo território nacional, devem obedecer aos limites de pesos e dimensões de que trata o acordo aprovado pela Resolução Mercosul, GMC, Resolução número 65 de 2008. Parágrafo 1º. Em sendo necessário o envio de consulta complementar da viabilidade encaminhada através do CIAET às empresas concessionárias, a resposta deverá ser encaminhada no prazo de até 3 dias úteis. Parágrafo 2º. Recebida a solicitação de consulta de viabilidade, a empresa concessionária deverá também efetuar a programação para a transposição da composição veicular no trecho concessionado sob sua jurisdição. Parágrafo 3º. É responsabilidade do transportador, responsável pelo transporte, informar à empresa concessionária a previsão de ultrapassagem do trecho sob concessão, através do telefone de emergência ou qualquer outro canal disponibilizado para tal fim, nas 48 horas que anteceder a entrada do conjunto transportador ou veículo especial na via, devendo ser observada a programação realizada. Parágrafo 4º. O transportador deverá portar no veículo a programação da passagem das cargas do trecho concessionado, conforme fornecido pela empresa concessionária. Parágrafo 5º. A travessia em dia ou horário distinto daquele programado implicará na penalização do responsável pelo transporte, conforme a legislação vigente e normativos dispostos pela autoridade com circunscrição sobre a via. Parágrafo 6º. Transcorrido os prazos fixados no caput e parágrafo 1º para a análise da viabilidade e em caso da ausência de restrições físicas incompatível com o transporte no cadastro do CIAET, independentemente das dimensões ou PBTC da AET, a ausência de resposta importará na autorização tácita pelo concessionário, dispensada a necessidade de programação. Parágrafo 7º. É permitido às empresas concessionárias solicitarem documento de AET em qualquer ponto do trecho concedido. Artigo 28. Para fins de subsidiar a consulta de viabilidade das SRE, de que trata o artigo 24, o setor responsável do DENIT ou concessionárias poderá, desde que haja concordância formal da empresa transportadora, solicitar ao transportador de forma justificada o EVG, devidamente assinado e acompanhado da respectiva ART, atestando a transitabilidade do conjunto veicular no trecho explicitado. Parágrafo 1º. Para a elaboração do EVG mencionado no caput, deverão ser observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Descrição do conjunto transportador. Deve ser apresentado croquis do conjunto transportador carregado, atendendo ao disposto na legislação de trânsito, devidamente assinado por engenheiro responsável pela montagem do equipamento, contendo número de eixos, distância entre eixos, peso de cada eixo, quantidade de pneumáticos de cada eixo, dimensões da peça transportada, dimensões do conjunto transportador, indicação de pescoço hidráulico e demais dispositivos relevantes, variação de altura permitida pelo equipamento utilizado, raio de curvatura mínima do conjunto transportador, desenho de arraste e varredura, informação quanto aos eixos dos reboques, se são direcionais, direcionais mecânicos ou direcionais hidráulicos, e laudo anual atestando as condições mecânicas do sistema transportador com recolhimento da competente ART. Inciso 2. Descrição do percurso. Deve ser apresentada uma descrição do percurso a ser utilizado contendo, no mínimo, as seguintes informações: discriminação das rodovias, descrição das pistas por onde será realizado o transporte, salientando eventuais manobras, desvios, acessos, tráfego em contramão e outras informações relevantes. Relatório de fotos georreferenciadas, indicando os locais das eventuais manobras, desvios, acessos, tráfego em contramão e outras informações relevantes. E indicação dos quilômetros de início e fim de cada trecho. Inciso 3.
Cadastramento geométrico. Deve ser apresentado croquis do percurso contemplando em seção transversal e longitudinal, de forma clara e visível, apresentando as seguintes informações. Seção transversal, medidas referentes a passeio e pista, existência de guarda-rodas, guarda-corpos e outros, largura das pistas, passeios e outros, características geométricas, eventuais alargamentos executados e demais informações pertinentes à caracterização do trecho. Na seção longitudinal, medidas de interferências longitudinais e demais informações pertinentes à caracterização do trecho. Parágrafo 2º. Os documentos de que trata este artigo deverão ser encaminhados através do SEI, no caso do DENIT, e serão analisados pela CGPERT, que se manifestará formalmente para cada solicitação de AET nos prazos estabelecidos. Artigo 39. Os veículos especiais definidos no inciso 32 do artigo 4º, que apresentarem dimensões ou pesos superiores aos previstos na legislação de trânsito, somente poderão circular nas rodovias federais munidos de AET. Artigo 40. Aos veículos especiais equipados com guindaste, perfuratrizes, sondas ou assemelhados, poderão ser fornecidas AET com prazo de validade, conforme regulamentado pelo CTB e pelo CONTRAN. Parágrafo 1º. Aos veículos de que trata este artigo, quando apresentarem excessos dianteiro ou traseiro de até 3 metros, além dos para-choques, assim como pesos brutos totais iguais ou inferiores a 57 toneladas, poderá ser fornecida a AET por período para transitar 24 horas por dia, sem acompanhamento de escolta, condicionando-se o trânsito noturno a estarem os mesmos equipados com sistema de iluminação e sinalização elétrica, de acordo com o estabelecido na legislação de trânsito em vigor. Parágrafo 2º. Nos casos em que esses veículos não se enquadrarem nos limites previstos no parágrafo 1º, quando apresentarem excessos dianteiro ou traseiro superiores a 3 metros, além do para-choques, assim como PBTC superior a 57 toneladas, poderá ser fornecida a AET com prazo de validade de até 90 dias, condicionando-se o trânsito noturno a estarem os mesmos equipados com sistema de iluminação e sinalização elétrica de acordo com o estabelecido na legislação de trânsito em vigor, e a necessidade de utilização de escolta e do pagamento da TUV. Parágrafo 3º. Ao caminhão MUNC ou guindalto será fornecida a AET em consonância com o CAPT, desde que não apresente qualquer excesso longitudinal. Parágrafo 4º. O caminhão MUNC ou guindalto que apresentar excesso longitudinal limitado a 1 metro disporá de AET com validade de 90 dias. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, poderá ser autorizado o transporte de veículos de tração ou tracionados em semi-reboques com largura igual ou superior a 3 metros, quando os mesmos forem utilizados em operações do transporte de carga indivisível. Dos recursos, artigo 41. A CGPERT comunicará ao interessado a respeito do indeferimento da solicitação AET através do CAET, abrindo-lhe prazo de 10 dias para apresentação de recurso administrativo sem efeito suspensivo, nos termos do artigo 61 da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Parágrafo 1º. Caso o transportador não apresente recurso, a decisão passará a ser considerada definitiva. Parágrafo 2º. O recurso apresentado em virtude de negativa de consulta de viabilidade deverá ser dirigido à SRE, à concessionária ou à COPS, conforme a procedência da resposta, a qual, se não o reconsiderar, no prazo de até 5 dias úteis, encaminhará a CGPERT para a decisão de forma definitiva. Parágrafo 3º. O recurso apresentado em virtude de não atendimento aos requisitos dispostos no ordenamento jurídico vigente deverá ser dirigido à CGPERT para decisão de forma definitiva. Parágrafo 4º.
O não reconhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa, conforme previsão legal contida no artigo 63, parágrafo 2º da Lei nº 9.784, de 1999. Artigo 42, da tarifa de expedição de autorização especial de trânsito. A concessão pelo DENIT de AET fica vinculada ao pagamento da tarifa de expedição de autorização especial de trânsito, TE-AET. Parágrafo 1º. A TE-AET será cobrada por documento expedido vinculado à numeração da AET. Parágrafo 2º. Toda AET solicitada e liberada terá no seu cadastro a TE-AET e a TUV geradas, não havendo possibilidade de cancelamento da licença. Parágrafo 3º. A AET substituta, em atenção ao parágrafo 9º do artigo 5º, gerará automaticamente nova TE-AET. Artigo 43. A TE-AET terá os seguintes valores. Inciso 1. Para as autorizações concedidas pelo DENIT, que requerem aprovação de engenheiro quanto à análise veicular, R$ 76,93. Inciso 2. Para as demais autorizações concedidas pelo DENIT, R$ 74,87. A atualização dos valores conforme portaria DENIT, número 933, de 22 de fevereiro de 2022. Parágrafo 1º. Os valores de que trata o caput serão atualizados anualmente no mês de janeiro, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, IPCA-E, divulgado pelo IBGE. Parágrafo 2º. Fica delegada a competência à CGPERT para expedir portaria anual com os valores corrigidos da TAET, a qual será publicada no Diário Oficial da União e disponibilizada no site eletrônico do DENIT. Parágrafo 3º. Caso seja permitida a inclusão de reboques ou semi-reboques adicionais, será acrescentado na tarifa o valor equivalente a 2% do montante inicial para cada veículo adicional, incluído na solicitação de AET ou autorização específica, a AE. Parágrafo 4º. A concessão de AE seguirá os mesmos critérios definidos neste artigo. Da tarifa de utilização da via, a TUV, artigo 44. Os veículos destinados ao transporte de cargas indivisíveis e os veículos especiais com PBTC superior a 74 toneladas ficam sujeitos ao pagamento da TUV, conforme anexo 1, eximindo o transportador do pagamento de multa por excesso de peso, desde que o conjunto esteja de acordo com as condições especificadas na respectiva AET. Artigo 45. A TUV será calculada em função da distância a ser percorrida entre os pontos de origem e destino da carga e compreenderá o retorno do conjunto transportador vazio, pelo qual não será cobrado acréscimo de tarifa, desde que o mesmo não exceda o limite legal de 74 toneladas, quando então será cobrada a tarifa correspondente ao retorno. Parágrafo 1º. O índice aplicado à multa de trânsito é relacionado ao índice de excesso de peso do CTB, sendo seu valor equivalente a 1/80 do valor da multa aplicada para fins de compensação. Parágrafo 2º. A CGPERT atualizará automaticamente os cálculos estabelecidos no anexo 1, sempre que houver alteração do valor da multa aplicada. Artigo 46. O pagamento da TUV poderá ser efetuado em rede bancária através de documento próprio de arrecadação. Parágrafo único. A TUV paga e não utilizada poderá ser empregada em nova autorização, desde que solicitada pelo transportador dentro do prazo de 45 dias após a liberação da AET e comprovada a não realização do transporte. Artigo 47. A TUV será gerada após a emissão da AET pelo transportador. Parágrafo 1º. A AET substituta não gerará nova guia de arrecadação referente à TUV, desde que não haja alteração do percurso com inclusão de quilometragem ou no PBTC previamente declarado. Parágrafo 2º. O pagamento de nova guia de arrecadação da TUV para a AET substituta atenderá à diferença entre a quantia paga e a devedora, em função de inclusão de quilometragem no percurso ou elevação do PBTC previamente declarado na autorização substituída. Artigo 48. Da inadimplência. O não pagamento das guias de arrecadação da TE, AET e da TUV nos prazos estabelecidos implica:
Inciso 1. Na suspensão dos efeitos da AET até a confirmação da compensação dos débitos no CIAET. Inciso 2. Na possibilidade de sujeição às penas do inciso 4 do artigo 231 do CTB. No bloqueio de novas solicitações de AET para o transportador inadimplente e para a placa do veículo até a compensação dos débitos. E inciso 4. Na impossibilidade de fornecimento de documentos, impressão ou trânsito em horário especial referentes à AET enquanto não houver a quitação de todos os débitos. Parágrafo 1º. Caso o pagamento não ocorra no prazo determinado, será cobrada a multa de 2% e juros de 1% ao mês sobre o valor total da TE-AET ou TUV em débito. Parágrafo 2º. O pagamento duplicado da mesma guia de arrecadação poderá ser ressarcido ao transportador desde que solicitada dentro de 30 dias após a liberação da mesma e apresentada a carta de solicitação de reembolso assinada pelo responsável, constando os dados bancários para depósito, além de cópias da AET e do boleto e dos comprovantes de pagamento. Artigo 49 da fiscalização. A fiscalização será exercida pela Polícia Rodoviária Federal e pelo DENIT, a qualquer tempo da viagem, nos termos da legislação vigente, possibilitando a vistoria do conjunto transportador, da carga, da escolta e anotações referentes à passagem por ponto específico na forma que se segue. Parágrafo 1º. A documentação, as dimensões, o peso e a sinalização, conforme registrado na AET, podendo a anotação ocorrer diretamente no CIAET subsidiariamente. Inciso 2º. Na fiscalização do excesso de peso pela nota fiscal da carga transportada, será conferido o somatório da tara especificada na AET, que deverá estar em conformidade com a tara afixada no veículo, com o peso indicado na nota fiscal, sendo lavrado o auto de infração apenas quando este resultado for superior ao PBTC constante na autorização. Inciso 3. A fiscalização pela nota fiscal da carga não exclui a pesagem em balanças no decorrer do percurso. E inciso 4. O transportador poderá transitar com veículos especiais ou combinações de veículos, carregado ou vazio, com dimensões ou peso inferiores ao constante na AET, desde que atendida a legislação pertinente. Parágrafo 1º. Só será admitida a pesagem de veículos por equipamentos fixos ou portáteis cujo modelo seja aprovado pelo Inmetro de acordo com a legislação metrológica em vigor. Parágrafo 2º. Quando constatada qualquer irregularidade no conjunto transportador em desacordo com a respectiva AET, deverá ser lavrado o auto de infração pelo agente de fiscalização e o veículo somente poderá prosseguir viagem após sua regularização, aplicando-se as penalidades previstas no CTB. Parágrafo 3º. Durante a execução do transporte, é obrigatório o porte do documento fiscal junto com a AET, discriminando o peso bruto declarado da carga transportada. Artigo 52. A AET não exime o transportador da responsabilidade quanto a eventuais danos que os veículos ou suas cargas vierem a causar à via, sua sinalização e a terceiros, conforme artigo 101 do CTB. Artigo 54. Deverá constar em cada AET, obrigatoriamente, uma numeração correspondente a ser reiniciada anualmente, devendo conter ainda, quando for o caso, demais condicionantes referentes à segurança do trânsito, com observância à evolução tecnológica a ser considerada na substituição do processo, desde que devidamente comprovada sua eficiência. Fechamos, então, a última aula sobre o AET, conforme a resolução DENIT 11 de 2022. Fechando, então, a nossa aula 31. Certo, pessoal? Aguardamos vocês na próxima aula, aula 32, que falaremos sobre as resoluções de transporte de produtos diferenciados, tá? São resoluções específicas para produtos diferenciados, tudo bem? Um grande abraço e até a próxima aula.